Olá, seja bem-vindo, meu nome é Luciano e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco a respeito do paradigma realista das relações internacionais. Entende-se aqui paradigma como um arcabouço teórico, um conjunto de teorias que pode ser sintetizado em alguns elementos, em alguns aspectos comuns, né? Então a gente vai falar nesse vídeo aqui a respeito de elementos, de características, de premissas comuns aos realistas, né? A essa corrente, essa tradição de pensamento, que abarca obviamente várias teorias. Nós temos o realismo clássico, o realismo moderno, nós temos o neorrealismo, enfim, nós temos diversos realismos, mas que podem ser sintetizados em algumas premissas básicas que são reconhecidas como características, aspectos dos realistas, né, do pensamento realista. Bom, o primeiro deles, e de muita importância para a compreensão da tradição realista, é o entendimento de que o Estado é o principal ator das relações internacionais e o único de relevância. É óbvio que nós temos diversos outros atores nas relações internacionais, principalmente nos dias de hoje, desde grupos terroristas até empresas multinacionais, transnacionais, organizações internacionais, governamentais, não governamentais, ONU, OEA, OIT, Greenpeace, enfim, diversos atores. Porém, para os realistas, o único ator de relevância e que realmente tem um papel prático é o Estado. Os outros têm apenas uma certa influência indireta. Portanto, não tem grande relevância. Dessa forma, o Estado ele é a única via, o único meio de expressão destes outros atores, destes outros agentes nas relações internacionais. Dessa forma, o que existe ali é, na verdade, uma relação interestatal para os realistas. Bom, outra premissa de grande importância na compreensão da tradição realista é o entendimento de que, obviamente, o Estado é o ator único e que ele se expressa também de forma uníssona, né? Ou seja, ele tem uma única voz nas relações internacionais. Dessa forma, os conflitos entre grupos de interesse, sindicatos, partidos políticos ou mesmo indivíduos de grande expressão política e econômica não têm espaço. Eles não têm como se expressar de outra forma, né? A não ser via o Estado tem uma voz única. Portanto, o Estado expressa a voz do governo vigente. É possível observar na história, em diversos casos, em que Estados se engajaram em guerras, em conflitos, mesmo sem a aprovação da própria população, correto? Então, o que vale é a voz que o Estado reflete do governo vigente, né? Mesmo sem apoio de grupos de interesse, de sindicatos, de partidos políticos ou mesmo da população. Além disso, outro ponto de grande importância para os realistas é o entendimento de que o Estado é um ator, é um agente racional. Ou seja, ele sempre busca analisar as alternativas viáveis, em busca de seus interesses, obviamente, mas sempre buscando maximizar a sua utilidade, ou seja, com o menor dispêndio possível, ele busca satisfazer aquilo que é necessário, né? Aquilo que ele busca. Dessa forma, o Estado ele age como um agente econômico, da mesma forma como nós buscamos sempre o melhor preço naquilo que nós queremos comprar, o Estado busca sempre o menor custo possível naquilo que ele quer alcançar, né? Naquele objetivo que ele quer chegar. Dessa forma, o Estado é entendido como um agente, como uma instituição racional pelos realistas. Outro ponto de grande importância também para os realistas é o entendimento de que há uma hierarquia entre os assuntos das relações internacionais. Dessa forma, alguns assuntos são obviamente mais importantes, têm maior prioridade, têm maior relevância do que outros, né? E o mais relevante para os realistas é a segurança nacional. Dessa forma, a segurança nacional é considerada uma high politic, ao mesmo tempo que assuntos econômicos ou mesmo sociais são considerados uma low politic. E uma das premissas de maior importância para os realistas é o equilíbrio de poder, que é justamente o entendimento de que a segurança internacional é conquistada através do equilíbrio de poder entre os atores, ou seja, entre os estados. E a ideia por trás disso é o entendimento de que isso garante com que nenhum destes atores vá se utilizar de seu poder em detrimento de todo o cenário internacional, né, em busca de benesses. Haja um receio de reciprocidade daquilo que é feito no cenário internacional. Ou seja, se determinado estado, se determinado ator age de forma a prejudicar uma outra nação, um outro ator, ele pode ter certeza que em um cenário de equilíbrio, essa ação danosa terá reciprocidade, né? Haverá uma represália. Então,
o equilíbrio de poder para os realistas é um dos principais aspectos do cenário internacional e que, obviamente, para eles garante a segurança. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho também a respeito do realismo clássico, justamente porque no realismo clássico nós temos 3 autores de grande expressão, né? O primeiro deles é Tucídides, o segundo é Maquiavel e o terceiro é Thomas Hobbes. Cada um deles tem uma contribuição importante para a corrente realista. Bom, o primeiro deles é Tucídides, grego, morreu em 400 a.C., ou seja, nós temos uma certa diferença aí, né? Alguns aninhos nos separam, mas ele teve uma contribuição muito importante porque ele foi o primeiro autor a abordar a questão da guerra, né? Ele foi um estudioso das estratégias militares, escreveu sobre a guerra do Peloponeso, né? E ele tem grande importância justamente por tratar um dos principais assuntos para os realistas, que é a questão da segurança e da guerra, né? E ele faz uma observação muito importante para a corrente realista, que é justamente o entendimento de que os poderosos fazem o que podem fazer e os fracos aceitam aquilo que tem que aceitar, né? E essa observação de Tucídides ela é muito importante porque ela ressalta a questão do medo dos estados, né? E justamente o medo faz com que os estados, na visão dele, se engajem nos conflitos, nas guerras, né? Isso é algo bem interessante. Isso faz com que haja uma anarquia no sistema internacional, né? Justamente porque não há uma autoridade soberana com o monopólio legítimo do uso da força. Então os estados eles têm uma relação de tensão e para Tucídides justamente a questão do medo fazia com que eles se engajassem em conflitos justamente buscando evitar serem tomados por outros estados, né? Maquiavel também tem uma grande contribuição para a corrente realista, justamente porque com o seu príncipe ele também aponta o equilíbrio de poder como algo essencial para a segurança. Maquiavel também sempre busca lidar com a realidade existente, né? Com questões mais práticas e nunca como o mundo deveria ser, né? E uma afirmação que representa parte da contribuição de Maquiavel também é o entendimento de que os fins justificam os meios. Portanto, para Maquiavel, o príncipe, o Estado, não deve agir de forma moral e ética. Ele deve agir da melhor forma para alcançar os objetivos, né? É claro que esse é um pensamento muito perigoso, né? E é um pensamento que está presente em diversos momentos da nossa história que geraram danos humanos gigantescos, né? Danos humanos irreparáveis, mas é uma das contribuições de Maquiavel para o pensamento realista. E o terceiro destes autores, que é Thomas Hobbes, tem uma grande contribuição também justamente com o seu conceito de estado de natureza, né? Thomas Hobbes compreende a anarquia, né, no sistema internacional, ou seja, a falta de uma autoridade soberana com o monopólio do uso legítimo da força. Então, obviamente, existe ali um estado de natureza entre os estados, né? E essa é uma característica definitiva das relações internacionais para os realistas. É possível observar nestes 3 autores que eles fazem uma análise das relações internacionais a partir da natureza humana, né? A partir do comportamento humano. E é obviamente possível perceber que eles compreendem a natureza humana como algo negativo, né? Eles compreendem a natureza humana, o comportamento humano, como realmente algo um tanto perverso, né? E 3 características marcam a natureza humana, né? Que é o medo, o prestígio e a ambição. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, considere se inscrever aqui no canal. Até a próxima. Tchau!